Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as eleições, os questionamentos quanto à segurança das urnas e a participação das Forças Armadas. Eu converso com Aldo Rebelo, que é ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual candidato ao Senado por São Paulo pelo PDT. Aldo Rebelo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a Luciana. Boa noite ao Laerte. Boa noite aos telespectadores. Pois é, o senhor que já foi ministro da Defesa, como é que o senhor vê agora esse embate entre os poderes, o questionamento em relação à segurança das urnas e a posição das Forças Armadas, não é? Porque eles têm uma participação, mandaram questionamentos, não é, para o TSE, algumas respostas foram dadas, tinha alguns questionamentos que não eram nem adequados tecnicamente, mas como é que o senhor vê essa postura institucional? Denise, eu vejo como uma tempestade em copo d'água. As urnas eletrônicas são vulneráveis como qualquer mecanismo eletrônico. O Brizola já questionava isso lá atrás, quando tinha um engenheiro que levantava no Congresso dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Mas, na verdade, é que a insegurança está nas urnas eletrônicas e está mais ainda no voto impresso. O Brizola quase foi assaltado numa eleição quando o voto era impresso. As duas eleições nos Estados Unidos que terminaram sem resultado definido, porque uma terminou na Suprema Corte e a outra ainda tem denúncias de irregularidade até hoje, foram com voto impresso. No Brasil, nós tivemos em 6 eleições mais de 30 mil prefeitos eleitos, centenas de milhares de eleições para vereador, não houve uma denúncia, não houve um caso que diz, não, naquela cidade o prefeito tal não foi eleito porque as eleições foram fraudadas. Não houve nenhum caso. Então, a vulnerabilidade nunca no Brasil ocasionou qualquer tipo de denúncia. O presidente da República, na minha impressão, quer criar um problema, um tumulto, por suspeitar ou temer o resultado em si, e não que o resultado seja fraudado. O Exército tem um programa de defesa cibernética, que é o único que tem no governo federal, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles foram convocados, eles não se ofereceram, eles não intercederam indevidamente, foram convocados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na minha opinião, indevidamente, porque não tem por que matéria do Poder Judiciário receber interferência do Poder Executivo. Mas ele convocou. Na minha opinião, deveria ter convocado o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem uma Secretaria de Informática que poderia também prestar assessoria. Agora, o que motivou esse convite, na verdade, sempre foi essa acusação, essa suspeita colocada pelo presidente Bolsonaro em relação à segurança das urnas. Então, acho que para tentar garantir a essa segurança que as Forças Armadas foram chamadas. Mas a participação, tudo bem, nós devemos ter, inclusive, observadores do exterior, deve ter um recorde aí de observadores vindos da Europa. É uma coisa que o TSE está tentando se garantir em relação ao resultado para que não haja dúvidas. Só que as Forças Armadas têm se posicionado para além desse acompanhamento dos testes que foram realizados novamente para garantir essa segurança. Então, institucionalmente, o senhor acha que pode haver algum problema nas eleições durante a realização? Nenhum tipo de problema, Denise. Quem ganhar a eleição, seja o presidente Bolsonaro, seja o ex-presidente Lula, seja o ex-ministro Ciro, seja um outro candidato, quem ganhar vai tomar posse. O problema do Brasil não está na eleição e nem na posse do eleito. O problema do Brasil está no pós-eleição. Situação econômica, situação social, aí é que está o problema. E as Forças Armadas não vão interferir em nada. O Exército deu uma opinião, como poderia ter dado, se consultado sobre a vulnerabilidade das urnas em qualquer outra circunstância. Os mecanismos cibernéticos são vulneráveis nos bancos, no Departamento de Estado nos Estados Unidos, no Ministério da Defesa, em todo canto há vulnerabilidade. Eles devem ter apontado algumas e provavelmente isso gerou sensibilidades no Tribunal Superior Eleitoral, que não deveria ter feito esse convite, tá certo? Isso é um assunto do Tribunal Superior Eleitoral. Por que vai chamar o Poder Executivo para participar?
Por que esse tipo de concessão? Agora, mesmo que não chamasse, foi plantada essa semente da desconfiança junto ao eleitorado, ainda que seja mais junto à base de apoio do presidente Bolsonaro, mas há um clima de desconfiança, a gente vê isso ganhando força nas redes sociais a cada fala do presidente nesse sentido. Ele tem falado, inclusive, que a população deveria ter armas para defender a democracia do país, não é? A população deveria ter um salário que fosse preservado da inflação do combustível, do preço do gás, do preço do arroz, do preço do feijão. Talvez exatamente seja por isso que o presidente estimule a discussão sobre as urnas eletrônicas, que o povo brasileiro não está preocupado com isso. Essas eleições, na última eleição de 2020, foram eleitos 60 ou 58 mil vereadores, 5.500 prefeitos, teve irregularidade nenhuma. A população está preocupada com o custo de vida, com a carestia, com o desemprego e provavelmente o presidente da República não queira fazer esse debate. É mais confortável para ele e para o grupo em torno dele discutir a segurança das urnas eletrônicas e levantar a suspeição sobre a segurança das urnas eletrônicas, que não é uma preocupação da população nem da sociedade. Agora, continua o embate dele também com o STF. Ele entrou com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes nessa semana. A ação foi rejeitada por Dias Toffoli. Ele questionava o fato de continuar sendo investigado no âmbito do processo das fake news. Não é? E Alexandre de Moraes vai estar à frente do Tribunal Superior Eleitoral na época das eleições. Que é outro embate, outra disputa sem futuro e sem consequência. O Supremo Tribunal Federal vem tomando atribuições do Executivo há muito tempo. O STF proibiu a presidente Dilma de nomear o presidente Lula ministro, que era uma atribuição dela. Proibiu o presidente Temer de nomear uma ministra do Trabalho, a deputada Cristiane Brasil. Proibiu o presidente Temer de baixar lá um decreto de indulto natalino. Proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado de polícia a pretexto de que o delegado poderia ser amigo da família, o que não constitui crime em nenhum lugar do mundo. Constitui crime você usar a sua função, o seu cargo, para beneficiar amigos, mas não por ser amigo. Então, essas atribuições do Executivo já vem sofrendo uma espécie de assédio do Poder Judiciário há muito tempo. E o Poder Legislativo, que agora também é Poder Executivo, com a tal das emendas. Então, o Poder Executivo está muito fragilizado. O presidente erra ao fazer esse embate no plano pessoal, inclusive com ameaças a ministros do Supremo, que não resolve nada. O que resolve é você restabelecer, via uma emenda à Constituição, uma nova Constituinte, um pacto que restabeleça o respeito entre os três poderes, que, na minha opinião, meio que acabou, tá certo? E termina como se fosse uma disputa de rua. Isso não vai resolver nada, não terá consequência. Agora, muitas decisões do STF são tomadas com base em solicitações que vêm do Legislativo. Exatamente. Há muito tempo, Denise, eu, quando cheguei na Câmara, nos anos 90, já via, quando a oposição era derrotada no plenário, o que é que ela fazia? Procurava um jornalista, um procurador da República, ia ao Supremo, para o Supremo arbitrar uma disputa dentro do Legislativo. A minoria recorrendo contra uma decisão da maioria. O Supremo foi ganhando gosto em fazer essa arbitragem dentro do próprio Poder Legislativo. Isso passou do governo do presidente Fernando Henrique, passou pelo governo do presidente Lula e chega até agora, onde o Supremo Tribunal Federal, aí não é uma crítica pessoal aos ministros nem às ministras, se arvora a ser, ao mesmo tempo, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. É isso, ouvimos Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados. Aldo Rebelo, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, muito obrigado. Com vocês.